Encontre sua série na opção Playlist deste canal. Este vídeo faz parte da série Fala pessoal, vou fazer alguns comentários de um vídeo que eu achei no YouTube. Hoje é domingão, dia 15 de 11 de 2020. Agora são 18 horas e 53 minutos. Vamos iniciar os comentários. Espero que ajude vocês aí. Essa é uma visão totalmente pessoal, uma opinião, não é regra, tá bom? E, enfim, é o que eu acho, o que eu acredito, as experiências que eu passei, o que eu entendo por tatuagem, por técnica de tatuagem. E, enfim, a ideia é realmente ajudar quem está começando, que vai assistir um vídeo como este e não vai entender bulufas, né? Vai ver o vídeo, né? De repente não repara em alguns detalhes que são importantes, assim, que vai te ajudar muito a compreender o processo de como as peles são pigmentadas formando um desenho. Então vamos lá, sem mais delongas, é isso. Vou soltar o vídeo aqui. Repara que ele colocou o papel e as extremidades aqui, essas extremidades, elas não estão chegando ao alcance da pele ainda. Ele começou colocando a parte central. O centro do decalque é que foi colocado primeiro. Depois, naturalmente, quem é canhoto e está segurando o decalque com a mão esquerda, vai passar a mão direita daqui para cá, né? E quem é destro, que está segurando o decalque com a mão direita, vai passar a mão esquerda primeiro daqui para cá, para depois puxar. Então, basicamente é isso. E aí ele centraliza, passa no meio e depois ele não mostra, mas ele faz aquilo que eu falei. E aí ele vai retirando de cima para baixo com muito cuidado. Não é canhoto como eu, ele é destro. Essa mão vai esticar a pele. E repara que ele está esticando bem a pele, né? Ele, com esse indicador, ele pressiona a pele e empurra a pele para cima. Com o polegar ele pressiona e empurra para baixo. Então ele estica, como se fosse aquele movimento de você ampliar uma foto pelo celular, tá? E com a mão que ele está segurando a máquina, o que ele faz? Ele apoia essa base aqui da mão, ó, tá? Essa parte aqui da palma da mão ele apoia na pele. E repare só uma coisa importante, não está sobre o decalque, está longe do decalque, para não apagar o decalque. E com a ponta do dedinho ali, ele apoia na pele também bem de leve. E assim, né, tendo esse apoio e esse apoio, ele fica com o indicador e com o polegar para fazer um movimento de pêndulo. E ainda ele tem esse cara aqui, ó, que é o dedo do meio, para apoiar o indicador. Ou seja, ele movimenta a máquina praticamente com esses três dedos, com esse dedo do meio, com o indicador e com o polegar. E aí ele faz um movimento basicamente assim, ó, né? Ele pega a mão aqui, ó, e faz esse movimento do traço. Às vezes ele vai puxar também o traço, mas repara que sempre o apoio dele é aqui, ó, esse apoio, aqui ele segura a máquina e aqui ele está apoiando também, tá? Procurar não apoiar o braço aqui, apenas essa parte mesmo, apenas essa parte, beleza? Vamos continuar vendo o vídeo agora. O que ele faz? Vou pegar esse trecho aqui para a gente entender, né? Ele escolhe sempre a ponta, né? Pontas do desenho geométrico para iniciar o seu traço. Ele nunca começa o traço pelo meio, justamente para não deixar marca, senão fica uma ponta aqui, fica uma ponta estourada no meio, né? Enquanto que na união entre dos traços é comum ser um pouco mais espesso, tá? Não quer dizer que vai destoar tanto do traço, mas é comum que nessa parte aqui, ó, essa extremidade aqui e essa extremidade, ela seja um pouquinho mais espessa do que aqui no meio do traço. Portanto, ele começa o traço sempre por essas pontas aqui. O próprio decalque faz isso. E aí ele faz o movimento, uniu, aí daqui para cá e daqui para cá, encontrando aqui.
tá bom? Ele vai pescando o traço assim. Um detalhe importante, ele está começando a fazer os traços mais espessos primeiro. Então aqui provavelmente ele está usando aí uma RL11, uma RL13, por aí. Uma agulha para traço, só que ela mais espessa. Por isso que fica esse traço mais acentuado. Vamos continuar vendo o vídeo. Ele vai cometer um erro aqui, muito clássico, e eu já cometi, talvez venha a cometer novamente, mas no contexto geral da tatuagem, quando acabar a tatuagem, isso fica imperceptível. Minha humilde opinião, como eu disse no início do vídeo, eu quero entregar sempre o melhor resultado, algo próximo à perfeição, e isso demanda mais tempo, né? Então eu vou demorar mais para fazer um trabalho desse, mas esse tipo de erro acaba sendo evitado por conta desse cuidado, desse capricho que eu tenho. Repara só nesse ponto aqui, ó, que ainda essa linha aqui, ó, que ele vai fazer. Ele não fez ainda, ele vai fazer. Ele faz isso, ó. Ele começa a linha aqui e aqui, ó, ele faz ele sai um pouquinho. Não tudo isso, eu fiz bem acentuado para vocês enxergarem isso acontecendo no vídeo. Quando eu soltar, repara nisso. Na minha opinião, porque ele estava um pouco sem apoio, ele não apoiou a mão direita e provavelmente ele pegou ali, ele é um tatuador experiente e começou a fazer rápido, né? Quando a gente começa a fazer algo muito rápido, pode acontecer esse tipo de erro. Por isso que eu costumo orientar a galera a fazer o quê? Tenha capricho, cuidado, não acelere, tá? Trabalha sempre naquela condição confortável, não tem que acabar rápido o serviço. Você não está numa convenção, entendeu? Você está ali fazendo um trabalho, você vai receber por ele, então tenha cuidado com isso. Ele vai começar a fazer agora, ó. Viu que ele dá uma... E aí fica torto ali, ó. O traço está torto, mas enfim. Vou parar aqui, ó, pra gente ver. Pronto, consegui parar. Repara aqui, ó. Esse traço ele está de um jeito e esse traço ele está de outro jeito. Onde ele saiu aqui? Ele saiu exatamente nesses pontos aqui, ó. O começo aqui e aqui no meio ele já deu uma voltinha para fora. Então ele veio nessa direção, ele saiu para lá, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó, ele tem um ponto. Bem nesse ponto aqui, ó. Saiu aqui. E depois ele tentou voltar aqui, ó. Só que mais uma vez balançou para unir lá embaixo. Então esse traço ele ficou assim diferente, ó. Ele vem aqui, vem para cá e depois ele volta lá. Então não é um traço perfeito, tá? Então numa avaliação muito delicada, vamos chamar assim, né? Com muita atenção, a gente percebe esse tipo de erro. Eu bato o olho numa tatuagem, inclusive nas minhas, e eu enxergo muito esse tipo de erro. E aí eu falo, caramba, vacilei ali. Pro cliente tá uma maravilha, mas para mim não ficou bom. E eu procuro evitar isso nas futuras tatuagens. Vamos continuar o vídeo. Vou adiantar um pouco aqui. Aqui, ó, essa parte aqui. Olha que legal que ele faz aqui. Isso aqui é muito comum, eu faço muito isso. Tá? Repara que agora, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um acabamento, ele fez um traço. Né? Olha aquele traço aqui, ó, que eu falei, tá vendo? Olha ele aqui, ó. Olha como que ele ficou feio, né? Perto dos demais traços. Esses aqui estão mais certinho. Ó, esse aqui tá um pouquinho ruim, mas tá bom. Passa, ó. Esse. Agora, esse aqui, que eu vou colocar em verde, esse aqui tá muito foda. Tá muito feio, assim, na minha opinião, tá? Então, é isso que acontece. Eu procuro evitar isso. Acontece? Mas vamos tentar numa próxima evitar. Você vê que até os caras top, os caras que fazem um trabalho muito bom, eles também erram. É normal errar. O importante é não permanecer no erro, tá? Então aqui, como eu estava falando, ele trocou a agulha. Ele estava fazendo, eu acredito aí, com uma RL11 ou uma RL13, né? Talvez até mais, não dá para ter essa certeza, mas enfim, eu julgo que seria isso. E agora ele pegou uma RL03 aí, ou uma 05 no máximo, não passa disso. Eu acredito que seja uma RL03, tá? 3 agulhas formando uma única ponta. E aí ele começa a fazer o acabamento, porque
A agulha mais grossa, repara aqui, ó, não dá acabamento na ponta. E aqui já tem uma pontinha que ele fez, ó. Aqui tá faltando aí no acabamento. Repara que aqui tá quadrado, ó. A ponta, né? E aqui já tem um bico, ó. E esse bico ele fez agora com essa agulha mais fina. Então ele trocou a agulha justamente para dar o acabamento e para depois, claro, vir entrando com os traços mais finos que ele deixou para depois. Agora o traço, ele soltou bem rápido, tá, gente? Eu confesso que eu não trabalho desse jeito. Tudo bem que aqui tá acelerado o vídeo, mas mesmo assim, mesmo com o vídeo acelerado, dá para perceber que ele é um tatuador que faz o serviço bem rápido. Eu, em particular, acredito que essa não seja a melhor forma de se fazer, pela qualidade final do trabalho. Embora vocês vão ver que no final dessa tatuagem, a tatuagem ficou excelente, ficou muito boa. Você olha de longe assim, é um trabalho que ficou chique. Agora vai começar a fazer os pontinhos, né? Esses pontinhos, gente, isso aqui, se fosse ficar assim aparente, ó, cada pontinho desse, o correto, né, na perfeição aí da geometria, ele precisaria ter o quê? Ele precisaria ter o mesmo espaço. Então esse espaço tem o mesmo que esse, ó. E aqui a gente repara que já está ali, ó, mais longe, e aqui ficou quase colado no traço. E assim por diante. Então se ele fosse ficar aparente, o que não é o caso dessa tatuagem, que você vai fazer, ele está fazendo uma marcação para pontilismo. Se ele fosse ficar aparente, o correto é fazer bem devagar para você pegar, claro, perfeito, 100% não vai ficar na mesma distância. Se você bater a régua ali, você vai perceber ali um meio milímetro de diferença, mas não pode ter diferenças absurdas. E isso na tatuagem, isso aqui é uma diferença absurda, não só de distância, como de alinhamento. Esse pontinho aqui, ó, ficou mais para dentro do que os outros, tá? Então isso aí é um erro muito clássico também. Toma cuidado, repara nisso, tente evitar isso. E aí ele continua, né, fazendo a marcação do pontilismo. Daqui a pouco ele entra no pontilismo. E agora praticamente ele faz todo o resto da tatuagem com essa agulha, com essa RL03 ou uma RL05. Ó, repara só, ele está pontilhando nessa posição assim na máquina. O que ele faz? Ele faz vários pingos assim, ó, ele vai e volta. Então ele, na máquina, ó, subindo e descendo bem rápido, né? E aí ele vai fazendo pontilismo. Por isso que eu falei que aquele acabamento de fora não faria tanta importância, porque ele vai preencher. Tá? Vamos acelerar aqui o vídeo, pegar a parte que está aqui, ó, ele começa a fazer o focinho. Ó, ele faz uma marcação no focinho e já pigmenta. Ó, aí já é. Aqui, esse preenchimento, ó, fez o movimento e aí preencheu. O que ele fez aqui? Ele fez um movimento de assim, ó, riscando, vários risquinhos, bem rápido. E repara só que a tinta que ele está usando agora não é a mesma que ele usou para traçar. Repara que ela está bem líquida, né? Ela está bem solta. A tinta ser rara, ele consegue fazer um traço mais fininho também. Aqui a gente repara bem, assim, que deve ser uma RL3 mesmo. Está bem fininha a agulha. Tá? Continuando, então, ele fez o traço. E na hora que ele sobe aqui, ele já tira a agulha da pele, coloca a agulha aqui embaixo e sobe. E sobe, e sobe, um movimento bem rápido assim. O que acontece? Aonde ele começa aqui, ele começa na base, ele risca daqui para cima. Nesse ponto aqui, ó, fica mais escuro. E quando ele vai subindo, o que acontece? Ele vai tirando a agulha da pele, vai ficando mais claro. Dá um efeito de degradê, né? E é isso que acontece por toda a extensão agora da técnica que ele está usando, no focinho, no olho e em outras partes também. Vamos voltar para o vídeo que a gente faz o traço ao olho, mesma coisa, faz o traço e aí pigmenta bem rápido, né, com a tinta mais aguada,
Então ele diluiu aí, eu não sei a proporção que ele usa, mas a minha diluição normalmente eu faço sempre para fazer um trabalho desse, por exemplo, não precisa de muita diluição, muitos níveis de cor. A gente usa aí 3 níveis, um preto mais sólido, um preto médio e um preto bem ralinho. Vamos falar em porcentagem, seria um 100%, um 50% e um 20%. A gente consegue ter esse efeito que vai acontecer no final da tatuagem. Claro que ele pinta o olho aí, usa uma cor, isso dá um efeito legal, né? Enfim, ele está fazendo uns pelos agora, repara que ele começa sempre a fazer, ele faz o movimento do pelo, isso é importante. Quando a gente for fazer uma tatuagem dessa, não precisa pigmentar muito, mas a direção é importante. Então, ó, aqui está o decalque. O que eu faço? Eu venho e começo o traço para cá e daqui para lá. De lá para cá, daqui para lá. O que vai acontecer com isso? Vai ficar mais escuro aqui e mais claro lá. E assim por diante. E sempre seguindo o movimento do pelo. Ó. Aqui ó, tem um movimento, ó, tem uma curvinha aqui e uma aqui. Aí começa para cá, faz aqui e assim por diante. Você vai dando movimento ao desenho. Você não está pintando de uma vez. É diferente de você pegar uma Magnum, por exemplo, que também dá para fazer, fica um efeito diferente desse, mas dá para fazer. Mas é diferente de você vir com a Magnum e puxar todos de uma vez. Ele vai ter aqui na base, com a Magnum são várias pontinhas, vai ter um efeito único aqui, mais escuro aqui e aqui todos mais claros. Também fica legal. Aqui ele está fazendo tudo com RL, então dá um efeito diferente, não tem o certo ou o errado. Com aquilo que eu falei lá, você já começa a pegar aí, ó, tá vendo? Você já começa a pegar que ele não está fazendo um círculo preciso. Ele está entrando, né, algumas horas muito do traço, está saindo, e aí não fica aquele traço perfeito, né? Aí ele continua fazendo o pelo e tal. Enfim, de certa forma é isso que ele faz na tatuagem toda, tá? Repara, de baixo para cima e puxando. Tá? Aqui ele já fez diferente, ó. Aqui ele quis dar o efeito daquilo que eu falei da Magnum, né? Só que ele sempre puxa daqui, ó, da base e rastela para cima, né? Puxa da base e rastela para cima. O que acontece? Aqui fica pontinhos mais juntos e aqui os pontinhos ficam mais distantes. E aí dá esse efeito aqui, ó, que a gente está vendo aqui em cima, ó, os pontinhos mais distantes, ó. E aqui mais juntos, ó. Esse é o rastelado. E aí tem regulagem de máquina, regulagem de velocidade, né, de profundidade, mas o que manda muito é a velocidade da sua mão e, claro, a diluição também do pigmento. Repara que a tinta tá bem rala, gente, ó, por isso que fica clarinho. Repara só, vamos soltar, ó como fica rala. A tinta aqui, se fosse uma tinta mais grossa, ela não ficaria assim, ó. Ela não sairia tanto da biqueira. Por que eu sei que a tinta tá rala? Porque mesmo ele tirando o excesso da biqueira, a tinta está se desprendendo e caindo sobre a pele. Então nota-se claramente que esse pigmento ele está usando aí uma diluição máxima da tatuagem, né? Já está bem mais ralo do que esses outros aqui que ele fez. Isso é importante a gente saber, porque isso também dá um efeito diferente na tatuagem. Bom, continuando, repara só que mesmo depois que ele fez os traços, né, ele jogou uma sombra por cima mesmo, não machuca, tá? Se você não tiver a técnica, precisa ter a técnica. Você não pode segurar a agulha muito tempo no mesmo lugar, porque pensa bem, você já está com a pele machucada, e aí você vai segurar isso muito tempo aqui, vai dar ruim. Então ele está passando a agulha bem rápido. E qual o desenho que ele faz? Ele faz um desenho geométrico aqui, muito conhecido. Tem uma técnica de desenho que é usada para fazer isso. Ele faz isso aqui, ó. O efeito que ele quer causar é esse aqui, ó. Ele faz vários movimentos nessa direção e depois ele faz outros movimentos nessa direção. Só que abrindo o raio, né? O que acontece com isso? É uma sombra por trás dos pelos, né? Uma sombra mais clarinha, né? E não fica tão evidente. E vai ficar sempre mais escuro na base. Tá bom? É isso que ele está fazendo aí, ó. Continuando aqui. Ele cria essas sombras, né? Você vê aqui, ó, rastelado com rastelado.
ele cria no focinho do lobo, e fica bem legal ali. Ele dando um acabamento, esse é um acabamento com uma cor mais clara, para gerar uma sombra. Ele fez aquela base toda com pelo e agora ele está criando uma sombra. Isso é volume. E para dar mais volume, ele acentua os brancos. Os brancos, gente, repara que ele não pinta a tatuagem de branco. Ele escolhe pontos para jogar luz. Ele chama a luz para aqueles pontos, porque a luz do desenho ele já deixou em tom da pele. Ele não pinta a pele de branco para dar essa luz. Ele cria alguns pontos de luz ali, e a luz de todo o desenho, a gente vai ver daqui a pouco, ela fica mesmo por conta dos espaços que ele deixou. Olha, repara aí, aqui no focinho. Vou dar um pause. Repara só, ele criou pontos de luz. Então ele acentuou os brancos aqui, ó. Tá? Ó, repara aqui, ó, os brancos. Ele jogou branco aqui, ó. Aqui, ele jogou branco. Aqui, ó. Agora repara, parece que tem branco aqui também. Mas aqui ele fez uma diluição do pigmento. Talvez ele jogou um pouquinho aqui, mas bem pouquinho. Mas é que ele fez uma diluição nesse verde, né, com o azul, que são duas cores frias, que se combinam muito, e ele acentuou a união delas com cores mais escuras e mais claras, com tonalidades mais escuras e mais claras dentro da mesma cor. Então ele conseguiu fazer esse efeito e ficou show de bola. Agora, tem branco aqui? Não tem branco aqui. Só que se você olhar de longe, parece que tem uma luz aí. E realmente, ele criou esse volume quando ele jogou o rastelado aqui, ó, né, fazendo um movimento. Repara que ele faz o movimento do focinho, ó, ele faz esse movimento aqui, ó, porque o focinho ele tem essa geometria cilíndrica, vamos chamar assim, tá? Anatomia, enfim, geometria, anatomia cilíndrica, e aí para acompanhar aqui o focinho, ele não fez assim, ó, reto. Isso seria um erro, porque aí ficaria parecendo que estava um triângulo, né? Enfim, já ficou tudo bagunçado aí, mas deu para entender, né? Vamos soltar o vídeo aqui, que é aquela parte que eu falei, olha como que ele estourou aqui, ó, né? E se você reparar bem, o traço não está perfeitinho, ele tem pontos que ele dá uma bambeada, principalmente nesse traço mais fino aqui, ó. Ele está com algumas falhas, só que de longe isso não fica perceptível. Ó, aqui, ó, vários erros de traço. O traço, para mim, é algo primordial num tatuador. Só que tem muita gente, infelizmente, que cobra um valor mais barato e faz um serviço assim. Ou seja, se for para você fazer um serviço melhor que esse, não tem como cobrar tão barato. Você se preocupa para fazer um serviço de extrema qualidade. E aí que está a diferença. Por isso que o realismo em si não é tão difícil, né? Dá trabalho, demanda tempo, mas não é tão difícil. Agora tenta fazer um traço desse perfeito. É difícil pra caralho. Repara que é um tatuador de muita qualidade, ficou lindo o desenho, mas tem erros. Mesmo o cara sendo top, o cara estando lá dando o máximo dele, ele comete erros. Ela tá menor do que essa parte de cá. Então, um erro de proporção. Só que você vai falar isso para um leigo, não vai se ligar nunca, tá? Enquanto você não falar. Se você reparar, o olho também tá maior esse do que esse aqui, ó. Dá para levar isso em consideração e falar que o cara é ruim? Não. Não dá para falar assim, esse tatuador não sabe tatuar. Ele sabe tatuar. Talvez ele precise estudar um pouco mais de desenho. Só que aí você vai ver lá o cara tem não sei quantos mil seguidores, o cara tem uma puta de uma estrutura, o cara dá aula de tatuagem, o cara vai te vender o curso e você vai comprar, porque ele tem estratégia de marketing, entendeu? Enfim, tá cheio de oportunista no mercado, gente. E eu vou começar a fazer vários vídeos como este. Não vou revelar o nome do tatuador, tá bom? Eu vou revelar como analisar a obra. E aí você vai ter capacidade
de olhar. Quando você for comprar um curso, você vai falar, meu, será que esse cara sabe me ensinar? Deixa eu ver os trampos dele. E aí você vai começar a reparar com os olhos mais críticos. E assim eu quero levar o meu seguidor, minha seguidora, para um outro patamar. Né? Não é crime nenhum você achar defeitos no trabalho do outro, mesmo você não sabendo fazer. É deselegante você querer apontar um erro no outro e tentar rebaixá-lo através disso, né, de qualquer maneira, mesmo que você saiba ou não saiba fazer algo. É errado, isso não acho certo. Agora, você levantar possibilidades de melhoria no trabalho alheio, eu acho que isso é uma crítica construtiva. Acho não, tenho certeza. E perante isso é válido. Eu quero levar você para um outro patamar. Vem comigo que eu vou fazer alguns vídeos desses, pelo menos um por semana, para te mostrar erros cruciais em trabalhos de pessoas que vão querer te vender cursos, tá? Dizendo que são os top da galáxia aí. Valeu? É isso, tamo junto.